Olá, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? 5h31 pelo horário de Brasília. Está começando mais um papo sobre assuntos estratégicos, urgentes, importantes, alusivos ao meio ambiente. E a gente está aqui com o privilégio de ter, através da rede Um Só Planeta, 19 veículos de comunicação. A transmissão ocorre simultaneamente no Insta do Um Só Planeta e também no Face do Um Só Planeta, além do Instagram do Globo e do Facebook do Valor. O tema de hoje, que a gente escolheu com muito carinho, e eu vou fazer uma breve aqui, improvisadamente, explanação inicial sobre esse tema apaixonante, e depois vocês fiquem à vontade para endereçar comentários, perguntas, sempre que puderem dizer de onde vocês são, fico honrado para, ao fazer a pergunta de vocês, citá-los e dizer de onde vocês enviam as perguntas. A gente vai falar sobre o novo relatório. É o ponto de partida da conversa. Saiu um relatório sexta-feira, isso inspirou uma reportagem que eu fiz para o Jornal Nacional, que apurou, a partir de dados de satélite, o tamanho do desmatamento no Brasil inteiro no ano passado, em todos os biomas, sem trégua, todos os dias. Em 2020, portanto, tivemos uma área equivalente a 9 vezes o município de São Paulo, que era verde, florestas que deixaram de existir, vegetação que desapareceu do mapa. E tivemos, além do dado absoluto, pela primeira vez verificou-se a velocidade do desmatamento, que no ano passado foi 14% maior do que no ano anterior. E essa velocidade, que pela primeira vez foi medida pelo MAP Biomas, é de 14 árvores por segundo. Imagina isso, ó. 14 árvores, 14 árvores, 14 árvores, o ano inteiro. É inacreditável. O Pará lidera o ranking de estados onde o desmatamento foi maior, e dentro do Pará, a cidade de Altamira, que é gigantesca, um município enorme, também liderou o desmatamento no Brasil inteiro. Repito, em todos os biomas, 61% do desmatamento ocorreu na Amazônia. E aí o dado estarrecedor: apenas 2% dos alertas de desmatamento recebidos pelo IBAMA foram objeto de alguma resposta, ou multa ou embargo. Então veja, o Brasil tem a maior floresta tropical úmida do mundo, nós temos um patrimônio gigantesco e desconhecido, que não sequer alcançamos ainda o potencial medicamentoso da produção de fármacos. É muito importante a gente atentar para o fato de que a biotecnologia seria a redenção do Brasil. A Amazônia é uma farmácia a céu aberto. E esse conhecimento ele é muito desprezado, né? Porque quando a gente vai fazer uma imersão numa comunidade indígena, na população ribeirinha, nos caboclos, e a gente vai tentar entender como é que você se vira aí, não tem farmácia por perto. E ele vai descobrir uma pasta de uma folha macerada que é usada para curar erisipela. Ou ele vai pegar uma essência de uma outra árvore que funciona como um repelente natural. Andiroba, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz já transformou em um produto com copyright das comunidades que ajudaram a definir utilidade e serventia para algo que diferentes gerações de comunidades na floresta sabiam como afastar a mosquitada. E a Fiocruz transformou isso numa vela, a vela de andiroba. O mosquito não chega perto. Não tem toxicidade. Não precisa de uma lata com ar comprimido, alumínio, um spray para matar o mosquito. Não, você afasta o mosquito com a andiroba, que é um repelente natural. Aí você vai ter peçonha de sapo, veneno de cobra, tudo isso. A riqueza que o Brasil deixa de explorar de forma tão gratuita, eu diria, estúpida, me perdoem a expressão chula, grosseira, com uma taxa de retorno do capital investido com a destruição que é medíocre. As áreas desmatadas na Amazônia não tiveram mudança no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E você destrói o capital natural, né?
Capital natural é uma coisa que a gente deveria explorar com inteligência para todo sempre. Sabendo usar não vai faltar. Então a Floresta em Pé é um investimento mais inteligente do que, propriamente, a derrubada sistemática das árvores. Só que eu não vou ficar numa agenda aqui de lamentação, não. A gente vai tentar, e as perguntas de vocês podem nos ajudar aqui, a toada da conversa ir para o lado que resolve, que funciona. Para que serve árvore? Para que serve floresta? Meu amigo Ailton Krenak detestaria essa pergunta, porque essa questão utilitarista da natureza é terrível, né? É o capitalismo aplicado ao meio natural. Mas eu vou por aí. Enfim, a nossa civilização é responsável pela maior crise ambiental da história da humanidade. Então a pergunta procede dentro dessa cultura predatória. Para que serve árvore? Para que serve floresta? Então vamos lá. Quando você pergunta isso na Amazônia, a gente vai reconhecer o seguinte: quais são os serviços ambientais da floresta amazônica? Um dos mais importantes é estocagem de carbono. A floresta tem carbono. Toda matéria orgânica tem carbono. Uma árvore tem carbono na raiz, no caule, nos galhos, nas folhas, nos frutos. Então, quando você destrói uma floresta, você está mandando esse carbono para o espaço, literalmente. Ele vai para a atmosfera. E lá, esse carbono se torna o gás CO2, né, o dióxido de carbono, se torna um inimigo terrível para a humanidade porque propicia o aquecimento do planeta. Então, quando você vê uma floresta pela frente, lembre-se, você está vendo um sumidouro de carbono. É melhor o carbono estar ali, estocadão ali, do que propriamente, através da destruição, liberar isso para a atmosfera, porque é encrenca. Dois, as florestas produzem vapor d'água. As árvores suam vapor d'água. É um fenômeno conhecido como evapotranspiração. Significa que uma floresta do tamanho da Amazônia produz por dia aproximadamente, em equivalência, um rio São Francisco, em forma de vapor. E os ventos alísios transportam essa umidade para várias partes do continente. E essa umidade se precipita na forma de chuva. Então, parte das chuvas que caem no Brasil tem origem nas florestas, na umidade das florestas. Isso não é desprezível. Nós temos o refúgio de uma fauna e de uma biodiversidade microscópica que deveria ser compreendida como um patrimônio brasileiro, aquilo que ajuda a emprestar harmonia e equilíbrio a esse bioma. No Museu da Manhã, aqui no Rio de Janeiro, tem um painel de... É um computador, você interage com o museu bem modernão e bonito, eu recomendo a visita. E tem uma parte do museu que você tem uma tela de computador com vários bichinhos de um determinado ecossistema. E o computador diz assim, escolha um para desaparecer desse ecossistema e você vê o impacto que isso vai causar. Então você escolhe lá um bichinho pequenininho, um roedor. Pip, aí ele some do mapa. Pois bem, a gente vê imediatamente, o software traz a informação sobre como aquele ecossistema é impactado pelo desaparecimento de apenas uma espécie. Então, quando a gente destrói floresta e destrói as espécies que estão naquele trecho destruído da floresta, a gente está impactando o bioma. A gente precisa entender essa teia de relações dentro de um ecossistema. Não é trivial, não é banal e atinge a nossa qualidade de vida. A Amazônia responde também por essa temperatura do planeta. Não é à toa que Biden, quando se elegeu presidente dos Estados Unidos, fez declarações importantes, preocupado com o destino da Amazônia. A Amazônia tem 9 países, a franja de verde da Amazônia alcança 9 países, a maior parte da Amazônia está em solo brasileiro. E, por coincidência, outra vez o número 9, quem quiser jogar na loteria, na loto, no bicho, sei o que é o número 9, são 9 estados brasileiros dentro da Amazônia. Então não é uma questão simples definir uma política pública que propicie geração de emprego e renda e prosperidade
Há uma população que vive na floresta e que, obviamente, precisa ser estimulada a ter dignidade sem que isso esteja associada à destruição. Esse é o desafio que o Brasil teima em não querer resolver. Uma outra questão que envolve a destruição da Amazônia e atinge quem não mora na Amazônia é o seguinte: quando tem queimada, boa parte dos céus do Brasil torna-se arriscado viajar de avião quando se dá a temporada de queimadas que vai começar daqui a pouco, né? O período seco está começando, porque torna-se um risco. Tráfego aéreo, de passageiros ou de carga. E quanto menor a aeronave, maior o risco de haver problema. É tenso. Segundo problema é a qualidade do ar, porque essa fumaça, ela é transportada com todas as suas toxinas para diversas regiões do Brasil, inclusive o Sudeste. Vocês devem se lembrar, há coisa de 1 ou 2 anos atrás, tem pouco mais de um ano, tivemos uma chuva em São Paulo foi uma chuva negra, uma chuva de material carbonizado. E esse material era egresso da Amazônia. Foi apocalíptico, né? Foi uma sensação não muito boa de você estar em São Paulo, sentir um cheiro de fuligem, ver uma água preta caindo do céu. Então, boa parte das cinzas e do material carbonizado da floresta, esse material particulado e carbonizado, pegou carona nas gotículas de chuva que caiu em São Paulo. Então é bom a gente se dar conta, porque a queimada, que é um dos exemplos de destruição da floresta, é potencialmente lesiva à saúde de quem não mora na Amazônia. E, obviamente, crianças que inalam fumaça, aí é mais na região norte, oriunda de queimada, têm prejuízos na aprendizagem, na memorização das lições na escola. Isso tudo foi medido em pesquisas, principalmente da Fiocruz. Quando a gente fala de árvore no perímetro urbano, nas cidades, existe um estudo muito interessante da Organização Mundial da Saúde que diz que o ideal no planejamento urbano era você ter 12 metros quadrados de área verde por habitante. 12 metros quadrados de área verde por habitante. Quanto mais verde a cidade, mais qualidade de vida você propicia na regulação da temperatura e da umidade, no sombreamento. O Brasil é um país tropical, quente, na paisagem, que faz toda a diferença. Então nós temos cidades como João Pessoa, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, várias cidades, estou falando aqui de capitais, mas várias cidades brasileiras de médio ou grande porte, com uma boa taxa de arborização. Isso é bom. É melhor ter do que não ter. Cidades que não têm árvores derretem no verão, não têm uma boa retenção de chuva, são mais suscetíveis a enchente, que a árvore também funciona como retenção de um temporal. Você desacelera a velocidade com que a água cai do céu. Cidades que têm um departamento de parques e jardins, Secretaria do Verde, o que seja, conseguem planejar quais espécies se dará prioritariamente espaço para o plantio, porque existem espécies que são melhor, elas retêm com mais facilidade a água da chuva. É bem interessante isso. Acho que já tagarelei demais, queria só, antes de passar as perguntas de vocês, lembrar, fiz a minha colinha aqui para não esquecer o número, o Brasil se comprometeu em 2015 no Acordo de Paris, que é aquele que vários países voluntariamente apresentaram suas propostas para reduzir a emissão de gases de estufa, até 2030, portanto, nos próximos 9 anos. Parece muito, mas não é. O Brasil se comprometeu no Acordo de Paris a revegetar, a plantar o equivalente a 12 milhões de hectares. A gente está em 2021. De 2015 para cá já passaram-se 6 anos. Sabe o que aconteceu em 6 anos? Menos árvores do que mais árvores. Então, nesse ritmo, passaram-se 6 anos de 2015. Faltam 9 anos para 2030. O nosso compromisso qual é? Revegetar 12 milhões de hectares. Eu quero saber se tem alguém no governo preocupado com isso. Eu estou.
A gente vai pagar um mico. A gente vai passar recibo de país not reliable, não confiável. E veja, é a forma mais barata de você conter emissão de gases de estufa. Outros países, como China, o maior poluidor do mundo, Estados Unidos, o segundo maior poluidor, tem que fazer investimentos maciços para mudar a matriz elétrica, deixar de queimar petróleo, carvão e gás, né? Descarbonizar a frota de veículos. O Brasil tem que não destruir floresta. Nem isso a gente está conseguindo. Vamos ligar. Aí o pisca-alerta. A situação não tá tranquila, não. Muito bem. Estão chegando aqui comentários e perguntas de vocês. Que a Sabrina Neumann, que está aqui comigo, está repassando. Ok? Vou fazer pela ordem, para ter justiça aqui. Euler diz assim: insistir, persistir, porém nunca desistir. Pô, eu devia ter encerrado a live com esse comentário do Euler. Fechei contigo, Euler. É isso aí, velho. Não dá para ficar reclamando. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Ano que vem tem eleição, né? Vamos ficar espertos. Porque os representantes no poder, eleição para governador e para presidente, tem que se tocar do que está em jogo quando o Brasil não presta atenção nesse potencial, nessa riqueza. Marta, manda um alô para Ipatinga, Minas Gerais. Alô, Marta, povo de Ipatinga, Minas Gerais. Alô, alô, alô. Cuidem-se bem. Eu estou sem máscara aqui. Quando terminar, ó, a nossa live, ó, a máscarazinha está do lado, tá? Hein, Marta? Não dá mole, não. O Everton não diz de onde é. Fala assim: com o agravamento do desmatamento na Amazônia, o efeito estufa só piora. Quais consequências podemos perceber nos próximos anos no Brasil? Pois é. Bom, já está acontecendo o quê? A gente está vendo as temperaturas no Brasil lenta e progressivamente subirem. A gente está vendo as chuvas no Brasil, falamos disso já, escassearem, né? Não está chovendo o suficiente para encher os reservatórios. Isso tem alguma relação com o aquecimento global. Nós temos uma enormidade de área de litoral. E o nível do mar também está subindo. Então, a progressão do degelo das calotas e da expansão volumétrica dos oceanos, porque o calor expande a molécula da água. A tendência, portanto, é você, especialmente as áreas de baixada, por exemplo, as duas áreas mais vulneráveis a cenários de elevação do nível do mar no Brasil são as áreas de baixada no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e a Baixada Santista. E também o Recife, o Grande Recife. São áreas que um cenário de elevação do nível do mar implicaria em uma ocupação pela água salgada de áreas urbanizadas ou áreas habitadas numa escala preocupante. Nada parecido com aqueles filmes catástrofe de Hollywood, não. É a água que vai subindo. Mas água salgada, amigo, invadiu uma lâmina d'água salgada numa terra, chega assim, numa área de terra fértil, você esteriliza essa terra. O sal inutiliza a produção dessa terra. Vou dar apenas um exemplo chato disso daí. Fábio Cavalcante diz assim: cuidar das florestas antes que toquem fogo em tudo. Pois é, a gente tem que ter protagonismo, né? Criar brigada de incêndio, denunciar fazendeiro ou proprietário rural ou grileiro que coloca fogo de maneira irresponsável, ou em terra pública ou na própria propriedade, mas sem respeitar técnicas de construção de acero e protocolos mesmo de você não botar fogo quando estiver ventando forte e com autorização do órgão ambiental. Tem que ter cuidado. Lu Nogueira Alves, nós temos padrões de produção e consumo insustentáveis. Como explorar sem esquecer que nossas fontes não são inesgotáveis? Olha, Lu, graças a Deus tem muita gente no Brasil que dá lição de sabedoria, conhecimento e inteligência. Seja
fazendo o que você está falando, quer dizer, não se entusiasmando com a exploração insustentável da sua propriedade. Muitos transformam parte da propriedade em RPPN, né? Reserva particular do patrimônio natural. Informe-se sobre isso. Quando você transforma parte de uma área que é sua numa área protegida, uma unidade de conservação. E isso é imutável. Você não pode voltar atrás, seus filhos, seus netos, seus descendentes não podem mudar o que está escrito. É bem legal. RPPN é para todo sempre. Informe-se sobre RPPN. Se você está me ouvindo e tem alguma propriedade com alguma área vegetada, informe-se sobre o que se ganha transformando essa parte da propriedade em RPPN. Entre outras vantagens, a maior vantagem é você eternizar a proteção. Creia, isso é o grande trunfo. E você não vai recolher imposto territorial rural. É um atrativo, penso eu, né? E também existem estados que remuneram proprietários rurais que protegem nascentes e mananciais de água nas florestas. No Sudeste, todos os estados, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, já têm políticas de estímulo para o proprietário rural não ousar descuidar das áreas verdes que protegem nascentes e mananciais. Porque se você deixa o boi pastar, se você retira a vegetação de olhos d'água nas margens, na área do entorno de uma nascente ou manancial, você está sentenciando à morte essa nascente, né? Conhecimento é tudo. O Instituto Terra do Sebastião Salgado, informe-se sobre o que o Sebastião Salgado fez, gente. Ele é filho de pecuarista que era também cafeicultor, ok? E quando ele era pequeno, ele viu o pai plantando café e criando gado destruir a propriedade. Não sobrou árvore nenhuma. A água deixou de passar por ali, pronto. A propriedade ficou pobre, sem recursos. O pai teve que sair dali e vendeu baratinho o terreno. Sebastião Salgado se transformou num dos fotógrafos mais famosos do planeta. Um dos grandes ambientalistas do mundo hoje chama-se Sebastião Salgado. E ele voltou para o Brasil para recomprar a terra, que estava ainda muito castigada. Ele revegetou, plantou mais de 1 milhão de árvores em sua propriedade, a água voltou, a bicharada voltou, e ele criou o Instituto Terra para ensinar pecuaristas, agricultores, agrônomos a saber como eu posso conciliar uso do solo com floresta. É inteligente, você vai aumentar a produtividade. A floresta não é inimiga do desenvolvimento, nunca foi. Quem diz isso, com todo respeito, eu vou dizer aqui com todo respeito, quem diz isso é analfabeto ambiental. Analfabeto ambiental. Porque fala pelos cotovelos, mas não estudou o assunto, não viu como é absolutamente possível, eu diria até necessário, que você compatibilize as técnicas de agrofloresta e outras para você ter resiliência econômica na sua atividade. Simples assim, gente. Vamos lá. Alvarenga está dizendo o seguinte: o Sudeste vai pagar a conta e será dividido para todo o Brasil. Bom, o Sudeste, a região Sudeste é a região mais rica, economicamente falando, e povoada. Então, os impactos que a gente causa na região Sudeste são, de fato, mais, eu diria, importantes. E água não está sobrando, não. Você se lembra, uns 3 ou 4 anos atrás, teve uma briga entre os estados por água. Eu me lembro que era Geraldo Alckmin em São Paulo, Sérgio Cabral no Rio, Minas Gerais era o Aécio, eu não estou lembrando. O povo... Essa questão foi definida no Supremo Tribunal Federal com o atual presidente do STF, Fux. E o Sudeste desmata com gosto, né? E depois falta água, não sabe por quê.
Porque a vegetação protege. Protege mata ciliar, protege olhos d'água, nascentes e mananciais. Desmatou, depois não reclama. A Lucy Jambo diz, é muito preocupante o que acontece com a Amazônia, preocupante com o planeta, para o planeta. Verdade. Elizabeth Stein Lorenzoni, lembro como se fosse hoje dessa chuva, ela está falando daquela chuva negra em São Paulo. O que levaram para o laboratório, viu, gente? Levaram amostras dessa água empretecida de fuligem das queimadas na Amazônia, rastrearam o DNA dessa fuligem, é desmatamento. Quer dizer, queimada de área desmatada. Primeiro veio o desmatamento, depois vem a queimada para arrematar. É o método apocalíptico, né? Cristina Barros, Trigueiro, como você acha que as experiências da pandemia vão influenciar na gestão para a sustentabilidade? Ora, veja só, tivemos uma reunião do G7 esse fim de semana na Cornualha, ô nomezinho feio, na Grã-Bretanha, com os 7 países mais ricos do mundo. Rainha Elizabeth deu ar da graça. Lá estiveram os chefes de Estado das 7 nações mais industrializadas. E eles acordaram que deveria haver um esforço comum para combater futuras pandemias. Isso impreterivelmente passa, penso eu, por um protocolo sanitário diferenciado em relação à proteção das florestas e a relação estabelecida com os animais, silvestres ou não. Porque os novos vírus, na história de todas as pandemias e todas as epidemias, surgem de uma relação promíscua que nós estabelecemos com a fauna e a flora. Desmatamento que abre a caixa de Pandora para a circulação de certos vírus endêmicos que ocorrem em animais que estão lá nos grotões da mata. Invariavelmente é assim que as novas pandemias aparecem. Carlos Rômulo, André, sou Rômulo de Fortaleza. Mande um salve pra gente, por favor, estou amando a live. Carlos Rômulo, salve! Adoro Fortaleza, adoro o Ceará, tenho grandes amigos por aí. E com a saudação do nosso querido... tem ainda mais uma aqui, ó. Mal, desmatar para ganhar espaço para agropecuária, para a gente comer carne. Ih, Mal, agora tocou numa ferida. É o seguinte, gente, não quer... eu respeito todo mundo que queira comer o que quiser, cada um come o que quer. Agora, inevitavelmente comer carne gera uma pegada ecológica sobre o planeta, desculpa. Não estou dizendo para você não comer carne, estou dizendo o seguinte, como o que você quiser, mas saiba o que você está comendo e promova uma pesquisa básica sobre o custo ambiental da carne. No Brasil, nós temos mais boi no pasto do que brasileiro. Esse é um país de chifrudos, a bem dizer. Mais boi no pasto que brasileiro. E nós temos uma área equivalente a 2 vezes o estado de São Paulo. Eu vou até chegar mais perto para você se dar conta. Esses dados são da Embrapa. Eu tenho um mapa aqui no meu smartphone. 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo em pastagens degradadas. Então, boi no pasto emite gases estufa e determina a destruição de floresta para plantar capim e criar gado. Então, com todo respeito, cada um come o que quiser, mas pelo menos que a gente reconheça que os vegetarianos e os veganos aí têm uma situação de vantagem, eles estão com moral. Por quê? Eles dizem assim, eu tenho saúde, eu tenho força física, eu não me alimento da dor e do sofrimento dos bichos e estou ajudando o planeta. Se você é carnívoro, será que você vai com aquela piadinha assim, você é o terror das plantinhas. Mas o verdura e legume não sofre, não. Tem umas piadas infames contra vegetariano e vegano. Eu só estou falando isso porque o Mal perguntou. E eu estou respondendo. Sim, existe um impacto inevitável da produção de proteína animal sobre o mundo, vários impactos, principalmente gases de estufa e floresta. No Brasil,
O principal vetor do desmatamento é a pecuária, o boizinho. Tadinho, o boi não tem nada a ver com isso. É o pecuarista. Então é bom a gente... Tá vendo? Passou rápido aqui, ó. Meia hora. A gente trocou aqui algumas ideias, espero que tenha sido útil. Agradeço a Um Só Planeta, essa rede de 19 veículos de comunicação, e que faz toda segunda-feira, 5h30, comigo aqui, e com a ajuda preciosa da Sabrina Neumann, que está aqui comigo, essa live através do Insta e do Face do Um Só Planeta, no Instagram do Globo e do Facebook do Valor Econômico. Beijo, se cuidem, não deem mole, por favor, para o corona. Vamos que vamos. Sempre em frente. Porque a saúde do planeta depende de esforços que a gente, para realizar, precisa ter saúde e longevidade. E em tempos de pandemia não é possível ter saúde e longevidade sem máscara, álcool gel, distanciamento social e, principalmente, vacina. Vacina. Até segunda que vem. Valeu!